Quem nunca se sentiu sozinho, indefeso ou impotente diante de uma série de circunstâncias e de questões? Quem nunca sentiu que as coisas saíram do controle em algum aspecto? Viver bem não é fácil. Às vezes são as escolhas que fazemos no passado que cobram preço no presente. Somos surpreendidos por doenças, desenvolvemos comportamentos destrutivos, sentimos a dor da partida de uma pessoa que amamos. Às vezes perdemos um emprego ou uma posição e nos desesperamos. Sofremos e fazemos sofrer. Pessoas são traídas, abusadas, desenvolvem ansiedade, medos, iras, sofrem com depressão, desenvolvem compulsões, sentem a dor dos traumas ou dos segredos passados. E a religião de alguns nada resolve. O Celebrando é muito mais do que uma reunião. Celebrando a vida é uma vivência, é uma experiência. A pessoa de Jesus Cristo e seu Evangelho são os restauradores da fé, da vida e da esperança daqueles que se chegam para nós. Temos aqui nos 12 passos e 7 princípios a mensagem do Evangelho apresentada de forma concisa, prática, para que você lide com todas as suas questões e com os desafios da vida. Aqui no Celebrando a Vida, ninguém é julgado, ninguém é rotulado, mas nós damos nomes aos nossos dramas, às nossas questões e aos nossos sofrimentos. Você será convidado a partilhar disso sem receio, num ambiente e numa proposta libertadora. Vencer a vergonha acerca dos possíveis comentários, das razões pelas quais você está aqui, talvez seja o primeiro passo e o mais importante da jornada. Não estranhe se houver muita resistência em vir até aqui. Nós sabemos que aquelas pessoas que mais resistem são exatamente as que mais precisam. Aqui nós temos opções de ajuda para você que sofre com as seguintes questões na vida. Qualquer situação que no passado gerou uma forte angústia, uma forte aflição, pode ter se constituído num trauma. Se você tem alguma ferida na sua alma que ainda não cicatrizou, uma mágoa, uma ofensa, alguma coisa que lhe custou muito caro e você sabe o preço, nós temos uma proposta de restauração para a sua vida. Uma das experiências mais difíceis, mais duras e mais complexas que alguém possa sofrer é o abuso sexual. Infelizmente, os números são muito grandes e muita gente sofre com isso. São pessoas abusadas do sexo masculino e feminino e muitas vezes isso acontece no âmbito familiar. São abusados sexualmente pelos pais, pelos irmãos, pelos primos, tios e por outras pessoas. Os comprometimentos são muito fortes, afetam as dimensões sociais, as dimensões relacionais, afetam sem dúvida nenhuma a capacidade da pessoa produzir, se relacionar. O abuso sexual não é um diagnóstico, mas pode estar na raiz de muitos adoecimentos. Um forte vazio, como se o mundo e a vida toda fossem vistas em preto e branco. É um inverno forte que se abate sobre a alma da pessoa. Às vezes ela se apresenta como um profundo entristecimento seguido de uma forte irritabilidade, mas o que prevalece é uma angústia muito profunda, um desânimo, um cansaço fácil, um esforço absurdo para fazer as coisas mais simples da vida. Há uma diminuição da capacidade de sentir alegria e prazer e um sentimento de culpa tão forte e, infelizmente, não identificado. Às vezes o depressivo nem sabe
de onde vem esse sentimento de culpa. As compulsividades estão relacionadas a tudo aquilo que se busca obter prazer, mas ultrapassa uma linha em que o prazer se torna nocivo e, em muitos casos, destrutivo. Podem estar relacionadas ao ato de comprar, ao ato de se drogar, de se embriagar, ao ato de comer, ou seja, há pessoas que são literalmente dependentes de sexo, dependentes de pornografia, dependentes de drogas, de álcool, dependentes de comprar coisas, de consumir alimentos. São pessoas que não conseguem estabelecer um limite que as preserve de um comportamento repetido que no final acaba por destruí-los. O ansioso às vezes desenvolve um cansaço crônico e uma grande dificuldade de se concentrar. Tem lapsos de memória e está constantemente irritado. Se preocupa muito com o futuro, se preocupa muito com questões do presente. Às vezes desenvolve medos irracionais e tem o pensamento descontrolado. Tem alterações no sono, insônia ou quando o sono vem fora do horário. Às vezes sentem sintomas físicos como tontura, náuseas, agitações, tremores, taquicardia, sudorese excessiva, às vezes até gagueira. Algumas vezes deixamos uma tarefa que poderia ser feita hoje para amanhã, algo que poderia ser feito agora para mais tarde. Mas em alguns casos, a procrastinação, ou seja, o deixar para depois, se torna uma marca na vida da pessoa. Está sempre atrasada, sempre com deveres a fazer, é dominada por preguiça e desânimo e sempre acaba assumindo responsabilidades que não cumpre. Promete e não é capaz de cumprir a promessa. Diz e afirma que vai mudar o seu padrão, mas não consegue. Afirma esquecer sempre, afirma não poder sempre e diz o tempo todo para si mesmo: amanhã eu faço. Infelizmente, a experiência religiosa pode ser extremamente traumática. Em muitos casos, a grande expectativa que muitos depositaram em líderes e instituições religiosas, quando frustrada, causam grande decepção. O abuso espiritual é tão forte, tão intenso, que é comparado e equiparado ao abuso sexual. São as marcas do escândalo envolvendo a vida moral e financeira de alguns líderes. É quando se percebe a incoerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Por outro lado, existem aqueles que foram criados na igreja e permanecem com um sentimento de que são superiores moralmente aos demais. Eles assumem, sem perceber, de forma inconsciente, o lugar do próprio Deus. Quem sabe você, na sua experiência, na sua igreja ou no seu espaço religioso, não tenha sido abusado ou não tenha se tornado um abusador, manifestando-se por meio de uma inclinação afetiva dirigida à pessoa de quem se depende. O dependente emocional desenvolve uma tendência a se apoiar em uma ou mais pessoas, grupos e até instituições. São pessoas que perdem tempo no seu trabalho lidando com questões que envolvem necessidades de outras pessoas, e isso lhes toma muito tempo e energia. São pessoas que têm relacionamentos que são verdadeiras cadeias e escravidões, relacionamentos que as mantêm infelizes e ainda assim perpetuam a relação. São pessoas que
muitas vezes manipulam as situações, porque a dependência emocional pode ser impositiva, quando alguém impõe as suas expectativas sobre os outros, e a dependência emocional também pode ser passiva, quando a pessoa aceita tudo de todos. O dependente emocional é controlador, é manipulador, se coloca em situações extremamente complicadas por causa da outra pessoa. Pensa sempre em se vingar após brigas e confusões, e ao ganhar uma argumentação, sente uma forte vontade de dizer tudo novamente só para reforçar o seu ponto. Às vezes, o dependente emocional se coloca em situações de perigo em função da outra pessoa, faz dívidas e depois cobra amor. É uma relação de barganha entre duas pessoas. O dependente emocional frequentemente se contraria para satisfazer o outro e contraria a si mesmo com um alto preço emocional. Às vezes a angústia é tão grande que o dependente emocional pensa em tirar a própria vida ou acabar com a vida do outro quando o outro não está mais debaixo do seu controle. Quem tem uma boa autoestima, ou seja, uma percepção saudável e equilibrada de si mesmo, tem facilidade de se relacionar e não se considera nem inferior nem superior aos outros. Pessoas com baixa autoestima têm a tendência de se afirmarem sempre ou de desenvolverem comportamentos e sentimentos que remetem à inferioridade, ao isolamento, têm grandes dificuldades nos relacionamentos, muitas vezes se fecham. A baixa autoestima pode ser determinante da qualidade de vida emocional de qualquer pessoa. Se você se sente assim, venha conosco. Nós queremos ajudar você a se perceber e a se ver tal como Deus vê você. Venha celebrar a vida conosco num ambiente seguro, sigiloso, com um grupo de pessoas que estão atravessando os mesmos dramas e estão conseguindo vencer e superar.